Bianca Schultz e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para ensinar para vocês o passo a passo de um cardigan feito usando o fio Magic Pool. Agora anota aí a lista de materiais. Para fazer esse cardigan, você vai precisar do fio Magic Pool na cor 8643, agulha de tricô número 7 e agulha de tapeçaria. Para fazer a peça nos tamanhos PP ou P, você vai precisar de 2 novelos e para os tamanhos M, G ou GG, você vai precisar de 3 novelos. Antes de iniciar o passo a passo dos pontos junto com vocês, eu quero mostrar como ficou a estrutura do corpo da peça. Então, o corpo do cardigan é formado por 3 partes, sendo essa mais larga a parte que vai ficar para as costas e essas duas tiras mais estreitas são as duas partes que vão ficar para frente. Aqui na tela eu estou deixando a quantidade de pontos que vocês devem colocar na agulha conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo. Se vocês quiserem uma outra opção de material, podem usar o fio amiga com a mesma quantidade de pontos sugeridos. O resultado vai ficar bem parecido. Ao lado da quantidade de pontos, eu também estou deixando a medida de circunferência do corpo e a medida de largura do punho que eu usei como base de medida para calcular os pontos. Então, se vocês quiserem fazer com outro material, é só usar essas medidas como base. Aqui no canal da Círculo tem uma videoaula que eu já ensinei como fazer essa continha, então qualquer coisa é só vocês darem uma olhadinha nessa aula. E o ponto que eu utilizei nessa peça é múltiplo de 2 mais os pontos de borda. Eu vou ensinar para vocês o ponto dessa peça através de uma amostra e eu vou colocar na minha amostra de pontos 20 pontinhos. E vocês devem colocar na agulha de vocês a quantidade de pontos que foi indicado conforme o tamanho que vocês quiserem tecer. Então, todas as partes da peça são iniciadas da mesma maneira, tanto a parte do corpo quanto as mangas. Mas eu sugiro que vocês comecem fazendo o cardigan através da parte do corpo. Eu comecei pelas costas, depois fiz as duas partes da frente. Eu já coloquei os pontos necessários para fazer a minha amostra de pontos e agora vou começar a fazer com vocês a primeira carreira. A primeira carreira de base para fazer esse ponto é feita toda em ponto meia. Então, do início até o final da primeira carreira, todos os pontinhos da minha agulha eu vou tecer em ponto meia. Eu já finalizei a minha primeira carreira fazendo todos os pontos em ponto meia. Agora eu vou virar minha amostra, o meu trabalho, para o outro lado e vou dar início à segunda carreira. O que eu vou ensinar para vocês nessa segunda carreira é o que a gente vai seguir repetindo pelo restante do comprimento do trabalho. Então o ponto dessa peça não tem lado direito e lado avesso até o momento em que a gente for fazer as costuras. Para começar a segunda carreira, eu começo tecendo os meus primeiros 2 pontos em ponto meia. Esses primeiros 2 pontos em meia são os pontos de borda do início da carreira. Agora, eu começo fazendo 2 pontos juntos em meia e uma laçada. Novamente, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e uma laçada. Novamente, 2 pontos juntos em meia e uma laçada. E eu sigo fazendo isso, tecendo 2 pontos juntos em meia e dando uma laçada até chegar no final da carreira, quando eu tiver somente 2 pontos na minha agulha da esquerda. E esses 2 últimos pontos da agulha da esquerda, eu vou tecer em ponto meia, que são os meus pontos de borda do final da carreira. Então, eu estou me aproximando já aqui do final da carreira da minha amostra, vou fazer meus 2 últimos pontos juntos em meia, a minha última laçada e aqui estão os 2 últimos pontos de borda que eu vou fazer em ponto meia. Então, aqui eu finalizei a segunda carreira e agora eu vou virar a minha amostra, o meu trabalho para o outro lado e na terceira carreira eu vou fazer exatamente o que eu mostrei para vocês nessa segunda carreira. Então, eu começo fazendo 2 pontos em meia, que são os meus pontos de borda. Agora, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia
e uma laçada. 2 pontos juntos em meia e uma laçada. E vocês vão perceber que a partir da terceira carreira, a gente sempre vai fazer os 2 pontos juntos em meia, sendo que a laçada vai estar na frente. Então, a gente começa pegando aqui a laçada e o próximo ponto, faz 2 pontos juntos em meia e dá uma laçada. Se por acaso a laçada não estiver na frente na hora de vocês pegarem os 2 pontos juntos em meia, é porque tem alguma coisa errada na sequência do desenho do ponto e vocês precisam verificar o que é para poder arrumar, ok? Então, eu já dei aqui a minha laçada, agora eu vou fazer 2 pontos juntos em meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia e uma laçada. E é só seguir fazendo isso até finalizar a carreira, até chegar nos 2 últimos pontos, que são os pontos de borda do final da carreira. Então, eu tô fazendo aqui meus 2 últimos pontos juntos em meia dessa carreira. Vou fazer aqui a minha última laçada e agora eu vou finalizar a carreira fazendo os últimos 2 pontos em ponto meia, que são os meus pontinhos de borda. E aqui eu finalizei a terceira carreira. Então, agora que eu já ensinei como fazer o ponto dessa peça, para fazer a parte das costas e as 2 partes da frente, é só vocês seguirem tecendo reto, repetindo sempre que eu ensinei a partir da segunda carreira, até atingir 56 centímetros de comprimento desde o início da base. Como a peça não tem cavas, não precisa fazer arremates, então é só seguir até o final com a mesma quantidade de pontos que você começou a tecer, ok? Eu teci mais algumas carreiras para poder mostrar melhor para vocês como fica o resultado desse ponto, assim, bem de pertinho. E conforme eu já tinha falado antes para vocês, até a hora da gente definir as costuras, esse ponto não tem lado direito e nem lado avesso, porque ele fica igual dos 2 lados. Ó. Então, depois que vocês tecerem até chegar em 56 centímetros de comprimento para a parte do corpo da peça, tá na hora de fazer o arremate dos pontos. Então, para arrematar os pontos, a gente vai começar tecendo os primeiros 2 pontos em ponto meia, e daí a gente vai derrubar o primeiro ponto por cima do segundo ponto tricotado. Vai tecer o próximo ponto em meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que acabou de ser tricotado. Tece o próximo ponto em meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que acabou de tricotar. Tomem cuidado para não apertar muito os pontos aqui no arremate, porque como são pontinhos com laçadas, o trabalho fica bem soltinho. Então, é bom cuidar para não ficar apertado demais aqui no final. Então, tece um ponto em meia, passa o ponto anterior por cima do ponto que acabou de tricotar, tece o ponto seguinte em meia e derruba o anterior por cima do que acabou de tricotar. Então, é só seguir fazendo isso até finalizar todos os pontos e o arremate vai ficando desse jeitinho aqui. E depois que a gente finalizar todas as 3 partes do corpo do cardigan, tá na hora de começar a fazer as mangas. Para fazer as mangas, o passo a passo inicial é o mesmo que eu ensinei para vocês para fazer o corpo da peça. E vocês devem colocar na agulha a quantidade de pontos indicada para a manga, para o tamanho que vocês estiverem tecendo. Então, a gente começa fazendo a primeira carreira em ponto meia, que é a carreira de base, e depois começa a trabalhar, conforme eu ensinei para vocês, a partir da segunda carreira. Aqui, para fazer a manga, eu fiz a primeira carreira de base e teci 8 carreiras, trabalhando no ponto fantasia com laçadas. Então, até aqui eu fiz 9 carreiras. A partir da 10ª carreira, eu vou começar a fazer os aumentos. E eu vou aumentar um ponto no início e um ponto no final, a cada 8 carreiras por 10 vezes. Então, no total, eu vou aumentar 20 pontos na minha manga. Conforme eu for tecendo os aumentos, eu vou incluindo o desenho do ponto, fazendo 2 pontos juntos e uma laçada nos novos pontos que eu aumentei. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês como eu vou fazer. Então, aqui eu vou iniciar fazendo o meu primeiro aumento na 10ª carreira. Então, eu vou fazer o primeiro ponto em ponto meia, vou fazer o próximo ponto em ponto meia, esses aqui são ainda os meus 2 pontos de borda. Agora, eu vou pegar a minha agulha da esquerda e vou introduzir dentro desse último ponto que eu tricotei. E vou trazer ele de volta aqui para a minha agulha da esquerda e vou fazer um ponto em meia sobre o mesmo ponto que eu acabei de tecer. Então, aqui eu aumentei um ponto e fiquei com 3 pontos de borda no início dessa carreira. Agora, eu vou seguir fazendo o desenho do ponto.
2 pontos juntos em meia e uma laçada. 2 pontos juntos em meia e uma laçada. E eu vou seguir fazendo 2 pontos juntos em meia e uma laçada até chegar nos meus 2 últimos pontos da carreira, que são os pontos de borda. Eu segui tecendo até o final dessa carreira de aumento, dei aqui a minha última laçada e agora eu vou aumentar um ponto aqui no final da carreira também. Então, eu vou tecer meu próximo ponto em meia, vou trazer esse ponto de volta para minha agulha da esquerda, introduzindo a agulha aqui dentro do ponto da carreira anterior, e agora eu vou tecer outro ponto em meia sobre o mesmo ponto que eu acabei de tecer. Então, aqui eu aumentei um ponto. E agora eu vou finalizar a carreira tecendo o meu último ponto em ponto meia. Então, a partir dessa carreira, desse primeiro aumento, eu fiquei com 3 pontos de borda no começo e 3 pontos de borda no final da carreira. Agora eu vou virar o meu trabalho para o outro lado e nesse bloco de aumentos eu vou trabalhar com 3 pontos de borda em cada extremidade. Então, eu teci essa primeira carreira de aumento junto com vocês e agora eu vou tecer mais 7 carreiras na quantidade de pontos que eu tenho na minha agulha para completar esse bloco de aumentos. Então, eu começo já fazendo aqui os primeiros 3 pontos em ponto meia, que são os pontos de borda, que fazem parte desse bloco de aumentos. E aqui eu já começo a tecer o desenho do ponto com laçadas. Então, aqui está a minha laçadinha, vou fazer aqui 2 pontos juntos em meia e uma laçada. 2 pontos juntos em meia e uma laçada. E agora é só seguir até o final da carreira e fazer os últimos 3 pontos em ponto meia, que são os pontos de borda do final da carreira. Então, eu vou terminar essa carreira, vou completar as 8 carreiras desse bloco de aumento e já retorno para mostrar para vocês mais uma vez o aumento e o detalhezinho da inclusão dos novos pontos no desenho do ponto da manga. Eu já finalizei as 8 carreiras do meu primeiro bloco de aumento e agora eu vou fazer o próximo aumento junto com vocês. Então, aqui eu vou começar fazendo os primeiros 2 pontos da carreira em ponto meia. E agora eu vou aumentar um ponto sobre esse último ponto que eu acabei de tricotar. Então, eu vou introduzir a agulha da esquerda dentro do ponto da carreira anterior, vou trazer ele de volta para a agulha da esquerda e vou tecer um ponto meia sobre o mesmo ponto da carreira anterior. Então, aqui eu aumentei um ponto. Agora, eu vou fazer o próximo ponto em meia, que era o meu terceiro pontinho de borda até a carreira anterior. Então, agora eu tenho 4 pontos de borda no início dessa carreira. Agora, eu vou seguir tecendo até o final da carreira, trabalhando no desenho do ponto com laçadas, fazendo 2 pontos juntos em meia e uma laçada, até chegar nos meus 3 últimos pontos da carreira, que são os pontos de borda. Eu fui tecendo até o final da carreira, onde eu tenho 3 pontos na minha agulha da esquerda. Aqui eu já dei a minha última laçada da carreira, e agora eu vou tecer 2 pontos em ponto meia. E vou fazer um aumento nesse último ponto que eu acabei de tricotar. Então, eu vou introduzir a agulha da esquerda dentro do ponto da carreira anterior, vou trazer ele de volta para a agulha da esquerda e vou fazer um ponto em meia sobre o mesmo ponto que eu acabei de tricotar. Então, aqui eu fiz outro aumento, vou finalizar a carreira fazendo o último ponto em meia e agora eu tenho 4 pontos de borda também no final dessa carreira. Agora eu vou virar a minha peça para o outro lado e a partir dessa próxima carreira, 2 desses 4 pontos de borda eu vou começar a incluir no desenho do ponto. Então, eu começo fazendo essa carreira tecendo 2 pontos em ponto meia, que são os meus habituais pontos de borda. E agora, os próximos 2 pontos eu vou fazer juntos em ponto meia e vou dar uma laçada. Então, eu acabei de incluir agora 2 pontos de aumento no desenho do ponto. Então, agora é só seguir fazendo
2 pontos juntos em meia e uma laçada, 2 pontos juntos em meia e uma laçada. Eu vou seguir fazendo isso até chegar nos meus últimos 4 pontos da carreira, para mostrar para vocês a inclusão dos últimos pontos no desenho do ponto. Eu segui tecendo no desenho do ponto com laçadas até chegar aqui nos últimos 4 pontos da agulha da esquerda. Agora, depois que eu fiz aqui a minha última laçada, eu vou incluir 2 desses 4 pontos de borda no desenho do ponto. Então, vou fazer aqui 2 pontos juntos em ponto meia, uma laçada, e agora eu vou fazer os últimos 2 pontos em ponto meia, que são os meus habituais pontos de borda. Então, aqui eu finalizei a segunda carreira do segundo bloco de aumentos. Eu vou virar meu trabalho para o outro lado e eu vou continuar tecendo mais 6 carreiras para completar as 8 carreiras desse segundo bloco de aumento. Eu já finalizei todas as carreiras do meu segundo bloco de aumentos e agora eu vou continuar tecendo a minha manga, aumentando um ponto de cada lado da peça a cada 8 carreiras até completar 10 blocos de aumento. Lembrando que no total serão 20 pontos aumentados. Lembrando também que vocês devem seguir incluindo os pontos de aumento no desenho do ponto da manga, conforme eu ensinei para vocês. Eu continuei tecendo a minha manga até completar os 10 blocos de aumento e até aqui ela ficou com 46 centímetros de comprimento desde o início da base. Agora eu vou tecer mais 2 centímetros na quantidade de pontos que eu tenho na agulha para completar 48 centímetros desde o início da base. Se por acaso vocês acharem que precisam de uma manga mais comprida, aí é só vocês seguirem tecendo mais algumas carreiras. Depois de finalizar os 48 centímetros de comprimento da manga, eu arrematei os pontos e depois é só tecer a outra manga seguindo o mesmo passo a passo. Vocês podem observar que tem uns pedaços de fio comprido ali depois que eu arrematei os pontos e vocês podem deixar um pedaço de fio grandinho, que daí a gente já aproveita para fazer a costura e evita de fazer uma emenda na hora de iniciar a costura. Depois de finalizar as 5 partes do cardigan, tá na hora de começar a fazer a costura. A costura vai iniciar unindo frente e costas pelos ombros, deixando lá na parte das costas os 12 centímetros centrais, sem fazer nenhuma costura, que vai ser a parte da abertura do decote. Para fazer a costura, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria e eu já coloquei a ponta do meu fio aqui na agulha. Então, eu vou sempre pegar um pontinho de cada lado da peça por vez. Então, eu pego o pontinho pegando as 2 perninhas que compõem o ponto, passo a minha agulha, vou lá do outro lado e faço a mesma coisa. Pego as 2 perninhas que compõem o ponto. Venho aqui de novo desse lado, vou pegar as 2 perninhas que compõem o meu próximo ponto, passo a minha agulha, vou lá do outro lado e faço a mesma coisa. Pego as 2 perninhas que compõem o próximo ponto e passo a minha agulha. Venho aqui de novo desse lado. Agora aqui, ó, eu tenho uma laçada, então as perninhas do meu fio vão estar um pouquinho distantes uma da outra. E uma das perninhas vai estar bem perto do próximo ponto. Então, eu vou ter que passar a minha agulha aqui, ó, pegando as 2 perninhas. Passei o meu fio, vou lá do outro lado e vou pegar o próximo ponto. Então, aqui peguei as 2 perninhas do meu ponto, vou passar a agulha, venho aqui do outro lado e vou pegar as 2 perninhas do próximo ponto. E passo a minha agulha. Então, é só seguir fazendo isso, dando leves puxadinhas para ir ajustando a tensão da costura, até finalizar cada parte do ombro. Lembrando que vocês precisam deixar 12 centímetros sem fazer costura na parte central das costas do cardigan. Então, depois que a gente finalizar a costura nos ombros, a gente vai fazer a montagem das mangas no corpo da peça. Então, essa partezinha aqui maior é a parte das costas, essas 2 partezinhas aqui são as partes da frente e aquela partezinha lá de cima e essa aqui de baixo são as mangas. A gente vai posicionar o meio da manga bem na parte da costura dos ombros,
e a gente tem que cuidar para que a mesma medida que a gente vai deixar para frente fique também para as costas. Então, se lá no final da manga a gente tem 40 centímetros de largura, a gente tem que deixar 20 centímetros para frente e 20 centímetros para as costas. Para facilitar na hora de fazer a costura, eu sugiro que vocês alfinetem ou alinhavem as mangas no corpo da peça. Eu já coloquei aqui uns alfinetes para ajustar a largura da manga na parte do corpo da peça antes de fazer a costura. Então aqui para o tamanho que eu estou fazendo, que é o tamanho P, a largura total do final da minha manga ficou de 42 centímetros, então eu deixei 21 centímetros para a parte da frente e 21 centímetros para a parte das costas. O que eu não falei antes para vocês na primeira costura é que a costura do tricô deve ser feita com a peça virada com o lado direito para a gente, ok? Então aqui para fazer a parte da costura das mangas no corpo da peça, a gente vai pegar a cabeça do pontinho da parte da manga, então são aqueles dois fiozinhos que compõem o ponto, e aqui na parte do corpo a gente vai pegando a lateral do ponto, então a gente pega o fiozinho que está entre o primeiro e o segundo ponto. Então aqui eu vou tirar meu alfinete para começar a fazer a costura. Aqui tá o meu pontinho de borda, ó, as duas perninhas do meu pontinho de borda, e aqui tá o meu segundo ponto. E eu vou passar a minha agulha aqui nesse fiozinho que tá entre o primeiro e o segundo ponto. Agora eu venho aqui na parte da manga e pego as duas perninhas que compõem o meu ponto e passo o fio. Vou vir aqui na parte do corpo, vou ir pro próximo fiozinho que tá entre o primeiro e o segundo ponto de borda, vou passar a agulha. Vou vir aqui na parte da manga e vou passar a minha agulha pegando as duas perninhas que compõem o ponto. Venho aqui de novo, na parte do corpo, vou pegar o próximo fiozinho que está entre o primeiro e o segundo ponto de borda e passo o fio. Agora eu vou vir aqui de novo, na parte da manga, e vou pegar os dois fiozinhos que compõem o meu ponto e passo a agulha. Talvez em alguns momentos, deixa eu dar uma puxadinha aqui para ir ajustando. Talvez em alguns momentos, ao invés de pegar apenas um fiozinho aqui da parte do corpo, a gente tenha que pegar dois fiozinhos. Aí a gente pega o primeiro e pega o segundo de uma vez só. A gente tem que ir vendo a necessidade de fazer isso conforme aqui a largura que a gente ajustou da manga em relação ao corpo da peça. Daí a gente vai avaliando o que precisa fazer para não ficar repuxado uma parte na outra. Então aqui eu ainda vou precisar pegar somente um fiozinho. Vou vir aqui na parte da manga. Agora eu vou pegar os fiozinhos que estão longe um do outro, porque aqui é uma parte do buraquinho da laçada. Aí eu vou passar a agulha aqui pegando esses dois fiozinhos. Venho aqui e pego o próximo fiozinho da parte do corpo, que está entre o primeiro e o segundo ponto de borda. Daí é só ir dando uma puxadinha para ir ajustando a tensão, cuidando para não puxar demais, para não ficar repuxado. Então é só seguir costurando até o final, quando terminarem todos os pontos da manga. E depois de finalizar a costura das mangas no corpo do cardigan, tá na hora de fazer a costura das laterais das mangas e das laterais do corpo. Para fazer a costura nas laterais da peça, se aplica a mesma coisa que eu falei para vocês quando a gente estava costurando as mangas no corpo, que ali na parte do corpo a gente pegava aquele fiozinho que fica entre o primeiro e o segundo ponto. Aqui eu já fiz uma parte da minha costura, então conforme vocês podem ver, mesmo utilizando um fio de outra cor, não dá para enxergar a cor do fio aqui pelo lado direito da peça. Então aqui eu vou continuar fazendo a costura e eu vou mostrar para vocês certinho como que eu vou pegando um pontinho de cada lado por carreira. Então o próximo lado que eu tenho que passar a minha agulha é esse lado aqui. Aqui tá meu pontinho de borda. E aqui tá meu segundo pontinho de borda, então eu vou passar a minha agulha entre o fiozinho que tá entre o primeiro e o segundo ponto. Agora eu venho desse outro lado aqui, vou passar a minha agulha, meu fio, pelo próximo fiozinho que tá entre o primeiro e o segundo ponto. Vou lá do outro lado de novo, vou passar a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Venho aqui desse lado de novo e vou passar a minha agulha no fiozinho que está entre o primeiro e o segundo ponto. Então é só seguir esse passo
até finalizar toda a costura da lateral dos dois lados do cardigan. E de vez em quando a gente vai dando uma puxadinha para ir ajustando a tensão da costura. Ó, aí vai ficando com esse resultado aqui. E depois de finalizar todas as costuras e esconder as pontinhas de fio para o lado avesso da peça, o cardigan tá prontinho para ser usado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça e que vocês tenham gostado do passo a passo. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme para vocês e a gente se vê aí pelas redes sociais. Tchauzinho!